Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Entre esses assuntos, a gente vai falar de uma reviravolta que aconteceu hoje. Laureano, é a situação envolvendo o Brian Rodrigues? Não. A gente vai explicar a situação aqui do Brian Rodrigues, notícias saindo aí na internet para poder tumultuar o ambiente do Vasco da Gama, mas a gente teve acesso à informação que o Vasco da Gama retomou negociações aí com ponta. Isso mesmo. A gente vai falar aqui sobre o mercado da bola e vamos falar também sobre mudanças na equipe titular do Vasco da Gama, uma equipe muito diferente da qual a gente imaginava, com dois titulares sendo poupados. E, claro, a gente vai falar aí sobre a Copinha, uma confusão tremenda com relação ao horário do jogo entre Vasco da Gama e Corinthians. Isso mesmo. Eu peço a você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever. Pessoal, é sério, mais da metade das pessoas que nos assistem ainda não são inscritas no nosso canal. A gente recebeu um relatório aí do YouTube, cerca de 8, 10 mil pessoas que assistem a gente, a metade ainda não são inscritos. Então, vocês estão esquecendo aí de se inscrever. Se inscrevam aí, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o Sub-20, porque o Vasco enfrenta a equipe do Corinthians, tá? Jogo que é uma rivalidade muito grande, Vasco da Gama e Corinthians, que vai acontecer na cidade de Santo André. Hoje, na parte da manhã, o Corinthians entrou com uma requisição na Federação Paulista para que o jogo acontecesse 11 horas da manhã, para que não fosse encostado aí no horário do jogo do time principal. O Vasco, por sua vez, reclamou na Federação Paulista, que é a federação que organiza o evento. O Vasco falou: olha, a gente saiu de Osasco, viajamos para Santo André, há um desgaste muito forte, o Corinthians já estava em Santo André, como é que esse jogo vai ser mais cedo? Então, jogo marcado para as 16 horas, tá, pessoal? Então, sorte aí para os meninos do Vasco da Gama. Alguns atletas que estavam aqui no Rio de Janeiro viajaram para integrar a equipe do Sub-20. O Vasco, que, pelo incrível que pareça, na competição, vive um momento melhor do que o Corinthians. Está apresentando mais futebol. Bom, o seguinte, sobre o campeonato carioca. O Vasco finaliza, ou melhor, finalizou a sua preparação para o jogo contra o Boa Vista. O jogo acontece amanhã, às 19 horas, e o Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo. Se o Vasco não vencer esse jogo, a situação do Vasco vai ficar muito complexa no campeonato estadual. Laureana, mas que o campeonato estadual não vale de nada. Vale sim, pessoal, e vale muito, porque tem que estar entre os 4 primeiros para garantir vaga na Copa do Brasil deste ano. Senão você obrigatoriamente tem que ganhar a Copa Rio. Mas o seguinte, o Vasco tem mudanças aí na equipe principal. O Hugo Moura, o Cocão, o Sforza, o PH e o Puma foram
relacionados para enfrentar a equipe do Boa Vista. O Jair e o Paulinho, por conta do gramado lá de Bacaxá, que é um gramado muito irregular, não vão para essa partida, tá? Não pensem que vai ser um jogo fácil, porque o Boa Vista, na primeira rodada, venceu o Flamengo por 2-1, tá? O restante da equipe principal ficou no CT Moacir Barbosa, hoje, fazendo treinamento em período integral. Pois bem, meus amigos, vamos falar aqui da situação de reforço, com responsabilidade. Bom, a primeira situação é a do Brian Rodrigues. O que acontece nessa situação aí do Brian Rodrigues? Saiu uma notícia hoje requentada da ESPN, que a Net Vasco é Ctrl+C e Ctrl+V. Essa notícia já tinha saído ontem na Super Vasco, tá? Que é outro site que faz é, reposta notícia, certo? E o que acontece nessa situação toda? O jornalista da ESPN, ontem, antes do empresário do Brian Rodrigues se manifestar, tinha soltado essa, que o América do México queria 10 milhões. Isso é fake news, isso é mentira. Isso é fake news, isso é mentira. Ontem, o empresário do Brian Rodrigues confirmou negociações e o presidente do América do México também. O que pode acontecer nessa negociação é que o América do México tem muito interesse num jogador do Vasco. Qual é esse jogador? Sforza. O América do México tem muito interesse nele. E o Sforza poderia ser incluído nessa negociação. Agora, a situação do Brian Rodrigues, inclusive, a imprensa persegue muito o Vasco. O jornalista André Hernan, que cobre o Corinthians, disse, inclusive, que a equipe do América do México teria fixado o valor de 5 milhões de dólares para o negócio sair. O jogador treina em separado, não faz mais parte do América do México. Então, é controverso essa situação aí de 10 milhões. Conversa fiada de quem não pesquisa e de não quem corre atrás. E faz uma reposta uma notícia dessa. Pois bem, então a negociação segue a todo vapor, sem posicionamento ainda do Vasco e sem posicionamento oficial do América do México. A gente teve uma reviravolta, foi na situação de outro ponto aí. Porque o Vasco que negociava ali com o angolano Lloyd, né? Inclusive veio uma notícia do jornalista Lucas Pedrosa que o Vasco, inclusive, poderia comprar o angolano. Hoje, na parte da tarde, ele tomou conhecimento que o jogador Vargas volta a negociar com o Vasco da Gama. Eduardo Vargas, chileno, jogador que tem 35 anos, mas que a idade não pesa. Foi muito bem ano passado, quando todos achavam que a carreira dele tinha terminado em 23 jogos lá no Atlético Mineiro. Ele fez 8 gols, tá? Então, o Vargas volta aí no radar do Vasco da Gama, certo? Então, são essas as atualizações que a gente tem para poder passar para vocês. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!